O Senhor tem, né? Nós queremos agora te pedir, Senhor, usa a vida do teu servo. Que o teu servo seja a boca do Senhor nesse lugar. Que venha com uma palavra do alto para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Que bom poder estar aqui de volta. Deus está bom. E eu gostinho lindo de cada um de vocês. Tema maravilhoso, obediência para obedecer. E eu só espero que... Hoje o mundo está muito violento, né, gente? Eu só espero que vocês não se sintam assim, chateados com alguma coisa e queiram me pegar de fora, que eu sou miudinho. Tá bom? Mas eu vou assim, a mensagem que nós temos essa noite é uma mensagem de verdade para nossos corações. Porque esse tema é uma das coisas mais difíceis. Às vezes nós não acordamos para essa palavra obediência. E a obediência em si, ela é, para nós que somos cristãos, para o mundo, né? Mas o mundo não dá muito valor para isso, né? Mas ela é o princípio da sabedoria, porque através da obediência nós vamos conseguir chegar longe na presença de Deus, porque esse é o objetivo. Claro que com certeza nós vamos deparar com muitas coisas durante da nossa caminhada cristã, mas nós precisamos ser obedientes para tudo, para crescer, para prosperar, para prosseguir em frente em tudo que nós fizermos, seja na nossa vida pessoal, espiritual, profissional, familiar, tudo nós precisamos ser obedientes. Aqueles que não obedecem ao Senhor acabam parando no meio do caminho. Aqueles que não obedecem ao Senhor não vê as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Talvez, às vezes, qualquer um de nós possamos parar e pensar para meditar e dizer: Senhor, eu estou caminhando há tanto, mas continua a mesma coisa. Mas por quê? Porque às vezes nós deixamos de obedecer. Eu já quero que vocês vão pensando: eu tenho sido obediente? Não precisam responder, mas já vão pensando, porque é sobre isso que nós vamos falar. É desse assunto que nós vamos tratar. Se nós olharmos para o mundo secular, nós vamos ver que hoje o mundo carece de obedecer a alguma coisa, principalmente das leis que Deus deixou. Nós sabemos que nós vivemos em um mundo, né, onde existem 3 pilares, e esses 3 pilares que nós conhecemos, um desses 3 pilares é o conceito cristão, judaico-cristão. A lei romana, que é o Senado e tudo mais, e a filosofia, a cultura grega, que é o que trata a cultura de cada país. Mas nós, às vezes, não olhamos bem para esse pilar, que é o pilar judaico-cristão, que é o que rege as nossas vidas, né? Digamos assim. E deixamos com que as coisas de Deus ela não siga como deveria seguir na nossa vida, porque a questão de obedecer se tornou muito difícil. Porque tem tantas coisas que hoje nos tira da presença de Deus. Tem muitas coisas hoje que nos tira da comunhão com Deus. Nós temos amado a Deus. Eu vou me incluir, porque eu também estou no corpo de Cristo. Quando nós, em si, qualquer um de nós, não estamos bem alinhados, todo o corpo sente. É como o nosso corpo, por exemplo, se machucar, dar uma pancada no dedo, todo o corpo sente, todos os membros sentem aquela... Porque nós fazemos parte de um corpo, e quando uma parte está deficiente, todo o corpo sente. E no corpo de Cristo também é assim. Eu separei um tema para nós estarmos vendo, embora nós vamos mergulhar em outros temas para poder citar o estudo dessa noite, mas de qualquer maneira o texto que nós vamos estar lendo
está em Josué no capítulo 1, no verso de número 7, nós vamos estar lendo do número 7 até o número 9, mas nós vamos fazer menção de outros textos, ok? No texto que nós vamos estar lendo, está assim, olha: tão somente ser forte e muito corajoso. Josué, capítulo 1, verso de número 7 ao 9, ok? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que foi passada para ele, a que o teu servo Moisés os ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar da lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Então fará prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Não te mandou eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Então somente ser forte e corajoso. A palavra que o Senhor traz para ele é uma palavra de orientação, onde o Senhor diz, dá um conselho para ele, para que ele faça o quê? Ele siga as orientações que foi dada a Moisés. Como que chegamos até aqui? Nós sabemos que Moisés está morto. Então Deus vai encorajar Josué a seguir os passos, a seguir o caminho. Então ele diz, olha, aqui começa uma das principais coisas que hoje nos separa da comunhão com Deus. Aqui ele orienta para que Josué observe que o Senhor está falando não para o povo, não para toda uma comunidade, está falando para Josué especificamente, e fala para você especificamente nesta noite. Ele diz o que? Olha, tão somente ser forte e corajoso, medite nessa lei dia e de noite. Mas nós, é a primeira pergunta, nós temos meditado todos os dias? Nós, diante de tantas coisas lindas e maravilhosas que enchem o nosso ego humano na internet, nas redes sociais, nós temos tirado um tempo, eu estou me incluindo nisso, nós temos tirado um tempo para agradar a Deus, para buscar a Deus, para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aqui o Senhor está encorajando a Josué, porque é difícil. Josué viu como era aquele povo, encorajar a seguir, encorajar a caminhar com aquele povo é muito difícil, mas o Senhor está encorajando a ele para que ele faça tudo isso. A mensagem de hoje, quando nós estamos falando a respeito de obediência, é muito difícil a obediência dentro de um contexto ao qual nós vivemos hoje. Naquele tempo já era difícil, hoje então se torna muito difícil, porque Deus cita na Bíblia vários homens que são exemplo, né, de obediência. Tem uma infinidade de homens que foram obedientes para que o caminho deles pudessem prosperar, e prosperaram nos seus caminhos, prosperaram naquilo que Deus tinha para ele, no propósito que Deus tinha para ele, como nós estamos comentando nesta noite, a respeito de obedecer para caminhar e para prosperar. Mas nós só vamos poder prosperar quando nós obedecermos ao Senhor. Sem a obediência nós não vamos conseguir. Na Bíblia vários homens são citados como exemplo de obediência, tanto numa situação comum, como quando chega a hora de uma prova. Naqueles momentos de provas extremas, existem situações que eu, que você, nós vamos ser obedientes porque são situações fáceis de controlar. Mas também tem situações que são muito, muito difíceis
de seguir. Por exemplo, eu vou dar aos irmãos uma pequena prova disso na palavra de Deus. Nós sabemos que a obediência ela é intrinsecamente ligada à integridade, ela é ligada com a fé e com a submissão. São coisas diferentes. Fé, submissão é uma coisa diferente uma da outra. Nós temos fé, nós acreditamos. A fé, nós temos a certeza daquilo que nós esperamos que vai acontecer. Confiar e ser submisso àquilo que Deus está mandando fazer, já se torna um pouco mais difícil, e grandes homens passaram por isso. Talvez você confie em mim, mas não seja submisso a mim, porque é muito difícil. Talvez se vocês colocarem uma cabeça na guilhotina e eu estiver segurando a corda e nós somos amigos, vocês podem até confiar, saber que eu não vou deixar aquilo cair e degolar vocês e tirar a vida de vocês, porque vocês confiam. Na Bíblia, Deus faz a mesma coisa de forma diferente. Quer ver uma coisa? Eu vou falar sobre 2 pontos fundamentais da submissão. Você está 3 pontos. Eu vou falar sobre a obediência de Noé. Todos nós, todos vocês conhecem a história de Noé. Mas eu quero trazer um ponto que vocês não conhecem. Eu tenho certeza, a menos que tenha aqui um outro carpinteiro naval ou um marceneiro, que vai saber do que eu estou falando. Noé, ele era um menino, um jovem de 500 anos. Olha que coisa linda. O Senhor chama ele para construir um grande barco, como vocês sabem, não vamos entrar em detalhe. Mas o que eu quero entrar em detalhe é que essa tarefa, para ele, é muito difícil. Aos olhos humanos, quem compreende, quem entende, quem conhece dessa arte, é impossível para 3 homens fazer uma embarcação daquele tamanho. Eu passei na rua e vi um pedaço de madeira de mais ou menos uns 2,60 metros, de mais ou menos 28 por 28. Eu perguntei à senhora, vai jogar fora? E ela disse, pô, isso já faz 8 anos, eu estava ali com isso, 5, um peso absurdo, que hoje eu preciso colocar para o lado de cima do terreno e não tenho como carregar. Muito pesado, muito peso. Quando nós olhamos a dimensão daquela construção, nós sabemos que não tinha ferramenta adequada, não tinha guincho, não tinha macaco, não tinha nada na mão, na corda. Impossível, irmãos, impossível. Mas aí entra a providência divina na vida dele. Como? Ali, não pense os irmãos que eu estou colocando coisas na Bíblia ou tirando coisas da Bíblia. Eu não estou fazendo isso, não estou profanando. Mas eu quero dizer a ti o seguinte: no momento em que ele aceitou, obedeceu o chamado do Senhor, na mesma hora repousa sobre ele o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que visitava o homem naquele momento, porque ele sozinho, por ele mesmo, com os 12 filhos, por 3 filhos, não faria. O que eu quero dizer com isso? Que quando você for obediente, for submisso, quando Deus te chamar para fazer as coisas, sobre a sua vida vai parar o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Então dá uma glória a Deus para me ouvir. Aleluia, Senhor. Sabe o que acontece com as nossas vidas? Nós precisamos entregar aquilo que há de melhor na nossa vida e obedecer. Senhor, é difícil, mas se o Senhor for comigo, certamente eu farei, certamente eu caminharei, eu vou produzir, eu não vou desistir, embora que seja difícil, porque às vezes a situação, ela nos convida a. Quantos que na caminhada do ano passado não pensou em desistir?
diante das dificuldades, diante as lutas que surgiram. Mas por obediência a Deus, nós sabemos que não tem um outro caminho melhor para mim e para você seguir. Só há um caminho que vai nos conduzir à porta pela qual nós vamos entrar e nós vamos sair e vamos achar pastagem. Só tem esse caminho. Jesus Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aquele que entrar por mim entrar na celeste. É só obedecer. Se nós obedecermos, nós vamos prosperar no nosso caminho. Esse é um dos personagens. O outro personagem chama-se Abraão, que vocês também conhecem. Mas existe as coisas que são muito difíceis e outras que são mais fáceis. Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Essa é a parte mais fácil. Embora se um dos irmãos chegar para a esposa, quantas mulheres adoram chegar em casa e gosta da sua casa? Glória a Deus, não é? Agora você imagina o seu esposo chegar um dia e falar assim: olha, mulher, junta tudo que você puder carregar, coloca numa sacola, porque nós vamos partir. Eu fiquei pensando na minha metade. Eu chegando em casa e falando para ela assim: né? Vamos dar essas casas para 4 famílias. Essas casas vamos dar para 4 famílias, porque é o seguinte: bota numa sacola só o que tu pode carregar. Porque certamente ela vai dizer assim: não foi Deus que te falou isso, apartai-o de mim. Porque não é Deus que está falando com você. Porque existem coisas que são difíceis de nós. Aí eu lembrei do pastor Dudu e da pastora Musa. Quando o Everton voltou do hospital, eu estava vendo uma foto esses dias, caminhando pela rua, baixo. Aí eu fico pensando ao pastor, da pastora, se Deus fala para o pastor: bom, agora ele voltou para casa, né? Mas agora eu quero que você sacrifica ele para mim. Se falar isso para a pastora, vai dizer: você está amarrado. Sabe por quê? Porque são coisas que são difíceis de fazer. Mas a atitude de Abraão foi a seguinte: vou obedecer. Mulher, prepara tudo e vamos embora. No dia em que ela foi levar, que ele foi levar o filho, ela nem sabia. Porque se ele fala para ela, fechou o barraco, deu ruim. Existem questões na nossa vida que quando nós vamos obedecer, eu não estou dizendo que Deus não vai pedir teu filho, não vai. Mas existem questões que vão ser muito difíceis para você tomar a decisão, você se colocar na posição e tomar essa decisão. E tem coisa que se você for falar para alguém vai olhar para você: você está doido, irmão. Isso é coisa da sua cabeça. Não tome essa posição, não faça isso. Há coisas que nós temos que fazer, tomar a atitude de Abraão. Nós temos que fazer em silêncio, porque Deus vai honrar você. Vocês já pararam para prestar atenção nessa passagem? Que todas as vezes em que você pecava no Velho Testamento, você é quem levava o sacrifício. Vocês perceberam que naquele momento em que o Senhor para a mão de Abraão, ele diz assim: olhe para trás e vê ele olha para trás e vê um animal, vê o cordeiro preso. O Senhor está dando, o próprio Deus está levando o sacrifício, porque Abraão obedeceu ao Senhor. E aquele ato de Deus levando ali, já está lá na frente, que nós não vamos comentar, mas também na obediência do filho dele, em aceitar o sacrifício que Deus está fazendo com ele.
que aquele cordeiro ali também significa aquele cordeiro. Mas nós vamos voltar para aqui para nós avançarmos nessa noite. Porque às vezes são coisas que são difíceis para mim e para você entregar, fazer, caminhar na presença de Deus, porque nós temos planos, e esses planos, muitas das vezes, meu irmão, me perdoa pelo que eu vou falar, nesse plano que nós temos, às vezes não cabe Deus. Às vezes nos planos que nós temos da nossa caminhada, Deus não pode entrar. E Deus já sabia disso, porque Deus mesmo disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. E às vezes, quando nós tomamos algumas decisões de nossa vida, nós pensamos exatamente assim: eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou comprar, eu vou vender. Nem sequer olhamos e dizemos: Senhor, eu tenho um propósito na minha vida, eu tenho um objetivo, mas eu quero, Senhor Deus, obedecer a Tua palavra, eu quero ser obediente, eu quero caminhar contigo. E eu gostaria que o Senhor soubesse do que, embora Deus sabe, tá, irmãos? Mas eu gostaria de te envolver nesse negócio. E eu quero ser obediente ao Senhor. Se o Senhor disser que não, vai ser não. Se o Senhor disser que não pode, eu não vou poder fazer. Se o Senhor disser não faça, eu não vou fazer. Mas nós, no nosso intuito de fazer, de querer, de conquistar, colocamos Deus fora dos nossos planos. E às vezes nós passamos um ano e dizemos assim: meu Deus, mais um ano passou. Mas um ano passou e eu não consegui realizar os meus planos, os meus sonhos. Aí fica aquela pergunta: você está sendo obediente a Deus? Está obedecendo para poder prosperar e caminhar? Sem obediência, irmãos, ao Senhor, fica mais difícil. Porque você vai estar caminhando sozinho. E caminhar sozinho é difícil. Você pode até caminhar comigo. Você pode chamar o pastor para caminhar com ele. E ele vai te aconselhar. Mas vai ser muito difícil você vencer os teus propósitos se você não incluir Deus e não incluir aquilo que Deus planejou para cada um de nós que está aqui. O terceiro que eu quero falar é a respeito que está também no livro de Josué, no capítulo 6, de 11 a 15. No capítulo 6, de 11 a 15, diz assim: olha, nós conhecemos também esse texto de Josué, que é na questão da muralha de Jericó. O povo de Israel chega ali diante da muralha, e agora? Como fazer diante da muralha de Jericó? Mas olha só o que a obediência leva o homem. Para onde a obediência leva o homem? Se nós obedecermos o Senhor, nada nos parará, nada vai nos deter. Capítulo 6, verso 11 diz assim: assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Quantas vezes? Uma vez. Contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas de carneiro, iam diante da arca do Senhor e iam tocando continuamente. Tocar continuamente não é aquele som alto de buzina, de alerta, é aquele toque suave, continuamente. Então, ele estava ali continuamente. E os homens armados iam diante deles. E na retaguarda seguia, pois, a arca do Senhor, enquanto a trombeta soava constantemente. No segundo dia, rodearam a cidade outra vez. Quantas vezes eles andaram de novo? Mais uma vez, ok? A arca do Senhor, enquanto mais uma vez. Só mais uma vez. No segundo dia,
outra vez rodearam a cidade, no verso 14, tá, gente? E tornaram para o arraial, e assim o fizeram por 6 dias. Agora, olha que interessante. Verso 15. No 7º dia, de madrugada, ao subir da alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Ok? 7 vezes. Só naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª volta, 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritem, porque o Senhor vos entregou a cidade. E o povo então gritou, e as muralhas caíram. Eu fico pensando, porque às vezes, irmãos, nós caminhamos, falamos, festejamos, nós clamamos, fazemos alarido ao Senhor, mas não é igual àquele que nós fazemos para o mundo. Não é. Eu não sei quanto a vocês, mas hoje eu não vou mais, já tem muito tempo que eu aboli o futebol da minha vida, mas eu já fui ao futebol quando tinha 120 mil pessoas dentro do Maracanã, 100 mil pagantes. E parecia que aquele estádio vinha abaixo. É esse tipo de alarido que o povo fez quando chegou, porque estava festejando, não como festejando a conquista da cidade, porque eles acreditavam. E perante aos olhos humanos, era impossível transpolir a muralha de Jericó. Ela era tão espessa que carruagens podiam passar por cima da muralha. Existia 40 casas em cima da muralha. Era impossível passar, transpor as muralhas de Jericó. Aos olhos humanos não podia. Mas o que foi que o Senhor disse a Moisés naquele texto que nós lemos? Eu estarei com você todos os dias, se você me obedecer, se você for comigo, se você guardar os meus mandamentos, se você meditar neles de dia e de noite. Só assim vai prosperar o teu caminho em tudo que você fizer. E nós olhamos assim a dificuldade que o povo tinha, porque o povo de Israel sabia que era impossível. Se não fosse a presença de Deus na vida de Josué, na vida daquele povo que cria, que buscava como sacerdote, como sumo sacerdote, não seria possível entrar na cidade de Jericó. Os estudiosos, os arqueólogos dizem que a muralha caiu para fora. Quem está de fora, para poder entrar dentro de algum lugar, tem que empurrar o muro para dentro, mas o muro foi empurrado para fora, caiu para fora. Esses são os achados arqueológicos que demonstram o poder de Deus. Você acha que na realidade, olha agora, você acha que foi o grito do 7º dia, o barulho da trombeta que derrubou a muralha? Se não obedecesse os outros 6 dias, se não houvesse obediência em fazer tudo quanto o Senhor mandou, vocês acham que naquele dia os gritos que eles deram, que eles gritaram, clamaram, alarido, iria derrubar? Sabe, irmãos, os 6 dias de obediência, 6 dias que aconteceu antes, esses são os dias importantes. Aquele último dia foi o dia da vitória dos 6 dias de obediência. Quantos estão pegando a mensagem? Não adianta nada eu querer ter dia de vitória se eu não tenho dias de obediência. A vitória fica mais difícil de chegar, fica mais difícil de conquistar, porque se eu não obedeço ao Senhor, eu não tenho como derrubar as muralhas que vão aparecer na minha vida. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes aparecem muralhas que são difíceis. Às vezes aparecem muralhas que são difíceis de transpor. Quando a pessoa não tem o Senhor como Senhor e como Salvador, fica muito mais difícil. Eu fui convidado no dia de ano para ir no hospital, estava olhando com uma pessoa que está enferma com câncer. Mas o desejo do meu coração é
que ela seja cura. Eu acredito que o desejo de todos nós. Mas a grande dificuldade é que vencer essa barreira não depende única e exclusivamente de mim. Depende das pessoas que estão diante dessa barreira, diante dessa muralha. Tem obedecido ao Senhor? Tem amado ao Senhor? Só com os lábios? E o coração? Tem glorificado o nome do Senhor diante das coisas menores, das coisas pequenininhas? Sabe, eu sou igual os irmãos, cheio de falha, cheio de... normal, como todo mundo, eu sou um cristão normal. Mas eu amo tanto a Deus. Eu vejo Deus em tudo quanto é canto. Esse dia eu estava olhando uma formiga no pé da folha do abacateiro, cheia de aquelas coisinhas branquinhas que o pessoal faz tinta para alimento. Vou falar o nome, talvez vocês conheçam. Cochonilha. A cochonilha, ela cultiva um pozinho branquinho que ela se alimenta ali e acaba matando a planta. Mas a formiga, ela nem se move, protegendo a cochonilha para outro inseto não ir lá e buscar ela. Quem ensinou a formiga a cultivar, a guardar, porque ela precisa do alimento que a outra produz? Quem ensinou a formiga que tem que guardar a folha? Porque às vezes nós falamos assim, ela comendo pé de planta, ela não come a folha. Ela leva as folhas verdes para dentro de um buraco, ela cultiva fungo, ela se alimenta de fungo. Quem ensinou? E eu glorifico a Deus por isso, porque nas pequenininhas coisas, tenha cuidado e tenha a mão de Deus. Você imagina na sua vida, se o Senhor diz uma vida vale mais do que o mundo, por que eu com a minha vida não vou obedecer, não vou guardar, não vou caminhar, não vou querer desejar estar na presença do Senhor? Seria muita loucura nossa abandonar a Deus, não obedecer e querer prosperar. Como? Como posso querer prosperar se em nada da minha vida eu obedeço a Deus? Como eu posso conquistar? A conquista depende do aval de Deus. É Deus que dá o aval. A palavra de Deus diz que Ele levanta aquele que está no futuro, que Ele abate rei e repõe rei, gente. Por isso é que eu digo que o livro de Josué tem um ensinamento muito grande, porque o que faz derrubar as muralhas que nós enfrentamos no dia a dia é exatamente a questão da obediência. E eu quero deixar um conselho de homem para vocês, mas é um conselho que Deus dá aqui, então eu posso falar baseado nisso. Se vocês forem obedientes, se nós obedecermos, nós vamos conseguir prosperar. Mas quer ver uma coisa? Isso agora é para nós, eu já estou chegando no finalzinho da nossa meditação dessa noite. Nós temos obedecido. Nós temos seguido a orientação de Deus. Coisa simples. Olha que coisa simples. Honra teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento. Vocês honram o pai de vocês? Aqueles que têm pai vivo? E lá na casa, todos os dias, oi mãe, oi pai, a sua bênção. Se vocês souberam o quanto são importante a bênção do pai e da mãe sobre a nossa vida. Será que nós temos obedecido? Às vezes eu fico até alegre, meu coração se alegra, porque nós somos 8 filhos. Minha mãe hoje quase não anda mais por causa das pernas, muita artrite e artrose. Todo mundo vai lá dar uma bênção. Ela é a matriarca da casa, 91 anos. 91 anos e nós estamos lá honrando a vida dela, deixando ela saber que nós estamos juntos. Vamos voltar um pouquinho agora mais para frente. Os seus filhos têm honrado vocês? Os seus filhos tomam bênção?
Eu tenho um filho de 45 anos. Um filho de 43. Um mora na França. Todos os dias, 2, 3 vezes por dia, ele liga e toma bênção para a mãe e para mim. Tem um filho que é advogado, que é o Leandro. Todo dia, benção pai. Ele vem na casa dele, passa na casa, benção pai, benção mãe. Ensina os filhos a mesma coisa. O meu neto tem 21, vai fazer 22 anos. Chega na nossa casa, benção avó, benção avó. Porque nós estamos ensinando a ele aquilo que a Bíblia diz: honrar os mais velhos. É obedecer o mandamento, irmãos. Um amigo virou para mim e falou assim: eu acho lindo quando você passa junto com o teu filho, seu filho chega e toma uma bênção. O meu filho, que tem mais ou menos a idade dos meus, não me toma bênção. Aí eu falei para ele assim: sabe por que isso? Quando os meus filhos esqueciam de me tomar bênção para nós íamos até a porta do quarto dele e dizíamos: Senhor, Deus te abençoe. Abençoe o nosso filho. Filho, Deus te abençoe. Aí ele: benção, pai. Amém. Filho, Deus te abençoe. Benção, mãe. É sua bênção. Porque nós acreditamos que esse tipo de honra tem que ser dada. Não importa se tem 10, 5, 15, 20. Eu tenho 65 anos e tenho o prazer de dar um beijo na minha velhinha e dizer para ela: a sua bênção. É sogra. Ela vai lá todos os dias, a mesma coisa. Oi, ela chama até com liberdade, ela diz: oi, velha. Vai lá dar um beijo, vai lá. Sabe o que é isso? Isso é carinho e é honrar. Nós só vamos poder prosperar na nossa vida se nós tomarmos a decisão de obedecer ao Senhor. E é isso que eu queria deixar para esta noite, para que nós pudéssemos estar meditando na palavra do Senhor da seguinte forma: eu vou obedecer ao Senhor, vou seguir de forma diferente esse ano. Esse ano eu vou dar prioridade em obedecer a Deus. Eu não sei, eu acredito que todos vocês, pelas carinhas que eu vejo, que todos vocês são servos do Senhor. Mas eu não sei, porque cada um de nós temos a nossa vivência, cada um de nós temos o nosso particular, porque ser um cristão, um belo cristão, um bom cristão, um cristão lindo dentro da igreja é muito fácil. É como Mefibosete. Mefibosete sentado na mesa, ele é um homem normal como todo mundo. Não existe diferença. Só quem sabe o defeito de Mefibosete é o rei. O rei sabia que ele era defeituoso da esquerda. E outra coisa é quando ele levanta da mesa, quando ele começa a caminhar e se mostra o defeito. Aqui todos nós somos bonitos, todos nós somos cristãos de primeira, todos nós somos maravilhosos cristãos. Mas a pergunta que fica para mim: eu tenho sido obediente à palavra de Deus? Eu tenho seguido a orientação do Senhor? E nessa noite eu quero convidar você, se você quiser, se você pretende fazer esse voto com o Senhor: Senhor, esse ano eu quero ser mais obediente à tua palavra, mais obediente ao teu ensinamento. Se você quer fazer esse voto, coloque-se de pé que nós vamos estar orando por você. Eu quero orar por sua vida. Eu quero pedir a Deus que derrame bênção sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos. Eu sei que é difícil obedecer ao Senhor, mas é preciso para aquele que quer ver resultados positivos na sua vida. Primeiro resultado positivo, uma comunhão maior com Deus. A comunhão maior com Deus depende da minha obediência para com Deus.
Os meus propósitos só podem ser abençoados por Deus quando eu ando em obediência diante dele. Eu só vou ver a prosperidade do Senhor na minha vida quando eu andar em obediência diante de Deus. Para você que crê nessa palavra, que ficou de pé, eu quero orar pela sua vida. Deus, pobre eu sou, Senhor, e pecador, Deus, e careço da tua bondade, graça e da tua misericórdia, porque sem elas, ó Deus, eu certamente seria consumido, Senhor. Mas o Senhor tem nos guardado, a mim e a minha família. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, volte o teu olhar, Deus, para a vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão de pé, e que neste ano quer fazer, Senhor Deus, um propósito de caminhar em obediência contigo, Senhor, em obediência, Senhor Deus, aos seus líderes, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, derrama sobre a vida deles, Pai, prosperidade. Derrama sobre a vida deles, ó Deus, o desejo a cada dia de permanecer na tua presença, de te obedecer, de caminhar segundo os teus mandamentos, ó Deus, de meditar na tua palavra, Senhor. Ah, Deus, o salmista diz, ó Deus, que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos pecadores, mas Deus, que nem caminha segundo os escarnecedores, Senhor, mas medita, Deus, na tua palavra de dia e de noite. Que esses meus irmãos, Deus, possa tomar por posição, meditar na tua palavra, Senhor. Separar um tempo, separar uma hora, separar, Senhor Deus, um tempo de qualidade para ter comunhão contigo, Senhor. Para que o Senhor possa fazê-lo prosperar nesta terra, Senhor. E que possa herdar, ó Deus, a Canaã celestial. Essa é a oração que eu te faço nesta noite, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, Pai.